Olá para a comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui para mais um Mulheres e Mitos com a Fernanda Carlos Borges. No dia de hoje nós vamos falar sobre o amor de Eros e a psique. E antes de nós começarmos, nós já vamos lembrando que a Fernanda tem um canal que é o Filosofia e Movimento, pedindo que vocês se inscrevam, compartilhem e vejam os outros projetos que ela desenvolve lá. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? O canal é um canal pequeno, mas a gente está fazendo uns vídeos interessantes. Hoje eu postei uma entrevista que eu fiz com uma amiga minha, que é a Carol Pupo, que ela está terminando um doutorado de uma pesquisa sobre os bancos comunitários. Ela já tinha feito um mestrado sobre isso e agora ampliou a pesquisa no doutorado que ela está terminando agora. É muito importante, viu, nesse momento de crise que a gente está vivendo, entender como eles funcionam, como eles cresceram no governo Lula, quais foram as políticas públicas que foram feitas para que eles ampliassem, existissem. Eu acho muito importante. Pode ser uma das políticas públicas para o futuro, para a gente sair dessa crise, né? Que é por meio dos bancos comunitários e a renda mínima, né? Universal. Deem uma olhada lá. Legal. Tá. Bom, então eu vou falar sobre Eros e Psique. A Psique, ela é uma das heroínas da mitologia grega. Ela é uma mulher humana. E o Eros é filho de Afrodite, ele é um deus. E eles vivem uma relação, eles têm uma relação que é muito... A história, né, do relacionamento deles é muito interessante. Eu vou contar para vocês essa história e a gente vai fazer algumas considerações, né? A palavra Eros do grego remete o significado, né? Desejo incoercitivo dos sentidos, né? A palavra Eros remete a isso, né? A um desejo incontrolável ou um apelo incontrolável pelos sentidos, né? Isso tem a ver com a relação que eles tiveram também. E a palavra psique, a palavra grega, está associada a sopro, soprar, respirar, que é o princípio vital, que está associado à alma também, né? Aí, então, eu vou contar a história. A história dela é engraçado, porque a história dela é parecida com a história da Cinderela, em alguma medida. Porque, assim, ó, a Psique não tem madrasta na história, mas tem uma sogra terrível, que faz o papel da madrasta, né? Vamos lá. A Psique, elas eram em 3 irmãs. A Psique era a mais nova. Todas elas muito bonitas e tal. Mas a Psique, ela era extraordinariamente linda. Ela era tão linda, mas tão linda que as pessoas e os homens começaram a cultuá-la como se ela fosse uma nova Afrodite, né? Uma Afrodite viva, né? De tão linda que ela era. E o Eros é filho da Afrodite. A Afrodite é a mãe do Eros, né? E aí as pessoas começaram a deixar de frequentar os templos e fazer os cultos para Afrodite, porque eles ficavam olhando a Psique e achando ela incrível, como se fosse uma nova Afrodite. E a Afrodite é uma das grandes mães, ela é uma das grandes mães gregas, né? Ela sobreviveu àquele mito originário da grande mãe, ela é um desses desdobramentos dessa grande mãe. E ela é considerada a alma do mundo, a Afrodite. E ela é responsável, a Afrodite, pela reprodução, né? Essa energia que faz com que os seres vivos se reproduzam e produzem novos filhos e novas gerações, né? Ela é essa energia básica de reprodução da vida, né? Bom, como a Afrodite estava muito... Aí na história é o seguinte, a Afrodite ficou meio chateada, ficou bem chateada, porque as pessoas estavam abandonando o seu templo e deixando de fazer o culto a ela por causa da presença da Psique, que era linda e maravilhosa, e eles associavam a uma Afrodite viva. Aí a Afrodite falou para o seu filho Eros ir lá lançar uma das setas dele, né, do amor, para fazer com que a Psique se apaixonasse pelo homem mais horroroso que tivesse no mundo deles, como uma vingança, né? Essa é uma das versões da história, tá? Existem, como sempre, todos os mitos têm muitas versões. Eu estou escolhendo uma delas, né? Para a gente comentar. Só que aí o que aconteceu? O Eros, quando ele foi fazer isso, ele por engano
se feriu na sua própria flecha do amor. E ao invés de atingir a Psique, ele atingiu ele mesmo. E ele ficou profundamente apaixonado, enlouquecidamente apaixonado pela Psique. Tá. Como as filhas, como a Psique era muito linda e tinha essa coisa toda, o pai dela foi consultar o oráculo de Apolo em Mileto, né, para, enfim, saber o que devia fazer, o destino das filhas e tal. Aí o oráculo disse que era para eles sacrificarem a Psique, os pais sacrificarem a Psique no alto de uma montanha, vestida como uma mortalha, assim, né? Vestida para a morte, e sacrificar ela a um monstro que iria desposá-la, casar com ela. A Psique aceitou aquilo, é uma coisa que veio do oráculo, né? O oráculo está sempre dentro dessas tragédias, muitas vezes ele está dentro dessas tragédias gregas, e aí ela foi. Aí eles levaram ela, então, para o pico de uma montanha para jogar ela do abismo, onde ela seria, então, ser a esposa desse monstro. Só que daí o Eros foi lá e salvou ela. Quando ela foi cair, ele pegou ela e levou a Psique para viver num castelo maravilhoso. Então, assim, levou ela para um lugar distante, lindo, uma natureza maravilhosa, com um castelo de cristais, sei lá o que, uma coisa toda linda e maravilhosa. E lá ele guardou a Psique porque ele estava apaixonado. E aí o que acontecia na relação entre eles? Ele não queria que a Psique soubesse que ela estava ali guardada por um deus, ele, o filho de Afrodite. Então ela ficava durante o dia ali sendo servida por vozes que atendiam tudo que ela queria, até os seus desejos que nem ela sabia, tudo atendida. E ele visitava ela à noite na escuridão. E ali à noite eles então viviam a sua paixão, enfim, tal. E ela estava bem, estava com todos os seus desejos atendidos e vivendo esse romance, esse amor tórrido nas madrugadas, né, à noite, quando o sol caía, com o Eros. E o Eros dizia para ela: você nunca acenda uma vela, nada para me ver. Eu peço de você essa lealdade. Você vai ser sempre feliz aqui comigo, desde que você não queira me ver, desde que você não veja quem eu sou. Tá. Aí ela estava ali, vivendo bem e tal, até que ela começou a sentir saudade, apesar disso, da família, das irmãs. Ela tinha 2 irmãs, né? E aí ela pediu autorização para o Eros se ela poderia ver as irmãs dela. Ele não queria, mas conversaram, deixou. Aí as irmãs foram lá. As irmãs chegaram e viram ela naquele castelo maravilhoso, aquela casa linda, sendo servida, e ainda falando que estava vivendo, que estava casada com um homem maravilhoso, que visitava à noite e tal. As irmãs, elas, segundo conta a narrativa, né, elas ficaram primeiro com inveja. Tipo, que vida boa é essa, né? Que ela tá levando numa casa maravilhosa, tendo esses prazeres todos à noite. E ao Aquela coisa, mesmo por tempo, que não eu, né? por Que que não eu? não eu? E nessa história que eu estou contando, também tinha uma coisa assim, uma delas tinha casado com um homem muito velho, rico, velho, foi dado em casamento, que não respondia pelos desejos dela, e outra casou com um homem muito doente, que ela era muito mais uma enfermeira, uma cuidadora, do que uma mulher. Então elas conta essa história assim que se conta, né, que elas ficaram com inveja e começaram assim, mas começaram a colocar minhoca na cabeça dela, tipo, mas você não sabe quem é o cara? A Psique, não, eu não vejo, a gente só se encontra à noite, né? Então não sei quem é, mas ele é ótimo, a gente fica muito feliz. Mas elas começaram a alimentar desconfiança na cabeça da Psique. Aí a Psique, depois da segunda visita delas,
ficou com a pulga atrás da orelha, porque elas disseram nessa segunda visita, talvez isso que te visita à noite, você pensa que é um ser humano, mas é um monstro. É uma cobra alada que te envolve de noite. E aí a Psique já estava grávida dele. Falou assim, e o que ele está esperando? Que a sua barriga cresça, porque essa serpente vai devorar você e o seu filho. Então é muito perigoso, você tem que fugir daí, você tem que ver ela para tirar o poder dela e tal. Colocaram a maior pilha na Psique. E aí então ela fez isso. Então ele chegou à noite, aí quando ele estava dormindo, ela pegou uma candeia, um candelabro, uma vela. Ela pegou uma vela e colocou assim no rosto para ver quem ele era. E daí ela viu Eros apenas. Era apenas Eros, lindo e maravilhoso na sua imensa formosura. E ela ficou ali encantada e mais feliz ainda, né? Só que daí pingou uma cera da vela na pele do Eros. E ele acordou e viu que ela tinha visto ele, viu que tinha sido traído. Aí ele nem conversou com ela, ele virou as costas e saiu voando, né? Ele era lá. Saiu voando para longe da Psique. A Psique, ela ficou desolada, ficou arrasada, porque ele não era um monstro, ele não era nada, e ela estava, na verdade, super bem, e o ato dela de querer ver quem ele era fez com que ele fugisse, então ela estava sozinha, abandonada, sem ninguém. Tá. Estando desesperada, sem saber o que fazer, ela foi pedir ajuda para quem que poderia ajudá-la. Falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela estava... Ah, tá! Outro detalhe, ela já gostava dele, certo? Mas quando ela foi espiar ele, naquela confusão dele sair fugido, ela também se espetou com a seta dele naquele momento. Então, se ela já gostava dele, ela ficou definitivamente apaixonada. Isso é destino, ela não tem como se livrar daquilo, né? Ela foi É algo meio ferida pela... fatídico, né? Fatídico. Não tem como. Destino, vida é destino daí, né? Bom, então ela, estando sob esse imperativo, né, da paixão, e não só do gosto dele, mas da paixão, porque ela foi ferida pela seta, ela não sabia o que fazer, desesperada, e ela foi conversar com a Afrodite. Ela falou, só a Afrodite pode me ajudar. Ela é a mãe dele, né? Ela é a mãe dele e ela é a deusa do amor, né? Só que a Afrodite não gostava da Psique, né? Porque a Psique meio que deu uma destronada na Afrodite, né? Tanto quanto com o povo, quanto com relação ao próprio filho, né? Aí a Afrodite descobriu que o filho também estava na da Psique, né? E aí a Afrodite, ela deu 4 tarefas impossíveis da Psique cumprir. 4 impossíveis. Falou assim, tá, eu te ajudo, tá, mas para eu te ajudar, você tem que desempenhar 4 tarefas. E aí eu não vou falar das tarefas, porque senão não dá tempo, mas ao executar essas 4 tarefas, ela teve ajuda, né? Teve ajuda de os seres da mitologia, enfim, e ela conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, não foi sozinha, mas conseguiu realizar cada uma delas. E aí, então, na última delas, Zeus ajudou ela. E aí Zeus reuniu todos os deuses do Olimpo e falou assim, olha, vamos analisar esse caso aqui. Aconteceu isso daqui, o Eros está apaixonado por ela por ele, a Afrodite não quer, Eros está magoado, tal, o que a gente faz? Aí os deuses acharam que ela merecia retomar esse amor com Eros, que o Eros era bom e que a Afrodite que aceitasse a existência da Psique. E aí eles então ficaram juntos, ela subiu ao Olimpo, né, ganhou esse estatuto de moradora do Olimpo, porque Zeus deu para ela um pouco da ambrosia, que é a comida dos deuses. Ela comeu a ambrosia, ficou imortal e foi viver para sempre com Eros lá no Olimpo. E ela estava grávida, né? E daí nasceu um filho, uma filha,
e essa filha é a Volúpia. Nasceu a Volúpia desse amor deles. E o que significa Volúpia? Bem-aventurança. É uma palavra que associa prazer e bem-aventurança. Que é a Volúpia que Legal, né? nasceu dessa história. Hã? É o que me chama a atenção nessa história, que esse mito da sogra que não tolera, né, a mulher, ele tá até hoje com a gente, né, assim, mas é uma construção, né, porque ele vem, todo mundo fala, porque a sogra quer controlar o filho, quer não sei se tem origem nesse mito, mas é uma coisa que me chama a atenção. A outra que me chama bastante atenção é que você vê como a questão da violência doméstica, ele ficou bravo, ok, ele não gostou que ela traiu, ele foi embora, ok, acabou a história, foi embora, foi viver a vida dele e ela ficou lá apaixonada e ele apaixonado, também não tem uma relação E de ela estava em poder. cárcere privado, né, antes. Sim, a Afrodite não gostava dela, ok, ela não gostava dela, mas ela, fora dar aí as tarefas difíceis para ela não fez nenhum ato assim de, não, vou te exterminar, né? E tudo Então, isso eu acho que chegou muito diferente. você pegou num ponto assim que nessa narrativa, especialmente, também me chama atenção, que é uma história de intriga entre mulheres, né? A Afrodite, as irmãs, né? Afrodite e as irmãs, são intriga, e a sogra e as irmãs, né? A intriga entre mulheres. Eu acho que é uma versão essa história, ela traz muito uma versão de mulheres brigando dentro de um sistema patriarcal, né? Para ter a atenção desse marido. Então, por que as irmãs ficaram chateadas, ficaram com inveja? Porque elas tinham sido dadas em casamento a homens péssimos. E a Psique estava numa situação ótima. Então, tem a ver com uma disputa que é construída entre as mulheres quando elas estão submetidas ao poder do pai e ao poder do marido. Então, é um drama dentro já do sistema de mulher submetida ao patriarcado, né? Ou ela é do pai ou ela é do marido. Só é um problema porque aquelas mulheres estavam casadas forçadas, né? As irmãs de Psique, elas casaram com caras que elas não queriam. Elas foram dadas em casamento, né? E a Psique ia ter o pior destino, ela ia ser jogada de lá, mas ela foi salva. Então, assim, o pior casamento era o dela, eu acho, mas aconteceu de ter um revés aí, dela ter uma sorte, sei lá como é que a gente chama isso. Então, aí que começa a entrar a interpretação do mito que eu queria trazer. Porque o oráculo diz que ela seria desposada por um monstro. Como ela ficou em cárcere privado, isolada, a serviço do Eros, que ela não podia sequer ver, saber quem ele era, de alguma forma ele se transformou num monstro. Ele era um monstro previsto pelo oráculo. Porque ela foi destituída de sua vida, destituída da consciência. Ela só estava com ele à noite, curtindo, tá lá, né, com ele, mas sem poder ver a realidade do que estava acontecendo. Então o oráculo acertou, né? Foi o Eros que se transformou no monstro, né? E aí daqui a pouco eu vou desenvolver um pouquinho mais. É monstro assim, no sentido de que tirou dela a possibilidade de vê-la. Ela estava à mercê dele, mesmo em condições assim de luxo, de ser atendida pelas vozes todas e enfim. É quando ela vê quem ele é que passa a ser construído na narrativa um outro Eros que não é o Eros monstro com relação ao qual ela está submetida. Aí começa uma outra relação, né? Com relação às mães, você tocou num outro ponto também, que é em relação à sogra e à mãe, né? Mas num primeiro momento, assim, tem muito essa questão das mães narcisistas, né? O que existem de páginas hoje está um grande movimento em torno disso, né? Ou as mães narcisistas, elas são representadas no folclore como a madrasta,
que é a mãe invejosa, a mãe que tem inveja da filha, a mãe que persegue a filha, a mãe que quer destruir as filhas, a mãe que não suporta, né, o poder das filhas, a beleza das filhas, o sucesso das filhas. Os traumas são muito grandes, assim, as pessoas, essas filhas se sentem muito inseguras, muito desprotegidas, elas têm o sentimento de filhas abandonadas, mesmo tendo mãe, elas têm o trauma do abandono, porque elas não têm suporte, porque elas não têm apoio, né? Então, é a mãe madrasta, que no caso do mito, quem exerce neste imaginário é a Afrodite, né? Que não aceita a grandeza da psique, não aceita o poder da psique, não aceita a beleza da psique, não aceita que psique pode ser amada, que é essa mãe invejosa, essa mãe que não reconhece o poder da filha, enfim, que só ela existe, né? Mas não é nesse aspecto que eu queria entrar. Eu quero entrar numa outra coisa, né? Num outro aspecto que não é esse. Esse foi só para mencionar, porque essa história da madrasta ou da mãe má, ela reaparece em vários contos, em vários mitos, né? Mas não vamos aprofundar isso. Eu queria oferecer aqui para a gente uma interpretação desse mito de um outro ponto de vista, de que é um mito que também fala do processo de amadurecimento e individuação das pessoas nas relações amorosas. Esse é um recorte específico, de uma leitura específica que dá para fazer. Então, por exemplo, quando a Psique estava presa no castelo, ela tinha todos os seus desejos atendidos, né? Ela estava comendo super bem, estava sendo atendida em tudo e ainda encontrava o Eros à noite numa boa. Só que ela não sabia quem ele era. Então, ela estava entregue a uma satisfação sensorial, né? Erótica, às cegas, porque ela não conseguia ver o outro. Então, isso é uma simbiose, é uma negação do teu próprio olhar sobre o outro, é uma negação da consciência da psique. Ela não tinha consciência de quem ele era, mas ela estava entregue ao prazer, à satisfação, ao atendimento de todos os desejos, né? Quando as irmãs da psique fazem ela começar a desconfiar do Eros, né? Isso pode ser entendido como a própria psique amadurecendo. Tipo, quem é ele, né? Quem é essa pessoa? Quem que está aí, né? Quem é esse sujeito? Então, ela começa a amadurecer uma percepção da individualidade do outro, né? Do um que é o outro. E aí que eu queria falar uma coisa interessante aqui, que é assim, eu até, se alguém quiser ler, é um livro dos anos 70, mas ele é muito bom e está valendo, que se chama O Macaco Nu. Que ele mostra, esse livro trata de uma coisa que todo mundo sabe, a gente sabe, né, que nós, seres humanos, as mulheres humanas, não tem cio. Nós não temos cio. Então, a nossa sexualidade, ela não está a serviço da reprodução. No entanto, mesmo depois disso, as culturas patriarcais colocaram as mulheres a serviço da reprodução. Daí que vem o simbolismo da mulher como flor, que é o órgão sexual, né, das plantas, são as flores. E daí que vem a palavra deflorar uma mulher, né, que é perder a virgindade, a flor, para a reprodução dentro do casamento. Então, tem vários ritos de casamento que trabalham essa questão de que aquela mulher, aquela menina está pronta para casar e ser mãe, ou seja, para reproduzir, né? Então, nesse aspecto, quando a mulher está submetida a essa questão da reprodução, ela está dentro do universo da Afrodite, que é a deusa da perpetuação da vida, da reprodução. Mas a relação do Eros com a psique não é uma relação de reprodução, de fazer filhos e de ter filho. Ela não estava com ele para ter filhos, sequer era um casamento legítimo, né? Quando nós, mulheres humanas, deixamos de ter o cio,
a nossa sexualidade, assim, as nossas aproximações sexuais deixaram de estar a serviço da gravidez. Então, e aí isso começou a criar vínculos afetivos, vínculos sentimentais mais complexos, mais sutis. E nós fomos capazes de reconhecer no outro o indivíduo, aquele que é um. Então, não é mais a fêmea e o macho, mas é aquela pessoa que eu gosto e é aquela outra pessoa que eu não gosto. Né? Você começa a identificar os indivíduos de uma maneira mais sofisticada, mais profunda, até porque nesse envolvimento envolve toda a troca sensorial de pele, de olhares, de carícias, que passam a ter um significado mais singular. Então, deixa de ser um amor universal, de reprodução da espécie, para passar a ser uma relação entre duas pessoas. A ausência do cio. Talvez essa transição da Afrodite para a Psique, ou seja, de Eros, deixando de ser filho de Afrodite para ser o companheiro da Psique, signifique essa transição. Recentemente eu vi uma série que chama Nada Ortodoxa, sobre judeus racídicos. Eu vi também, eu vi. E a menina, tem uma cena que me chamou muita atenção, que é assim, a menina, ela tem um problema para perder a virgindade, porque ela é vista como uma reprodutora dentro daquela comunidade, inclusive quando ela tem os filhos não são dela, são da comunidade, se ela separar, eles tomam os filhos. E aí ela não consegue, porque ela fica com uma inflamação na vagina, ela não consegue ter relação, ela sente muita dor, e a sogra vai na cozinha dela dizer para ela o que ela tem que fazer para ter relação com o filho que o filho contou para ela. E isso não está fora da realidade. Tem muita mulher que ainda passa por essa situação da sogra ficar dizendo o que a outra tem que fazer para agradar o filho. E também tem a ver com o controle dessa mulher que vai ser mãe para aquela comunidade, para aquela família. Então, a mulher submetida a um universal, né? Ela não é ela é alguém que representa, reproduz um papel que está determinado enquanto esposa-mãe. Talvez esse mito queira dizer de uma outra coisa, né? Quando o Eros deixa de ser o filho e aceita a Psique de volta, talvez isso signifique um amadurecimento de uma independência com relação à submissão do amor a estes imperativos universais de reprodução. Quando a Psique olha para o Eros, quando ela põe a vela, é como se ela deixasse de aceitar que ela é submetida ao desejo de Eros, do jeito que ele quer, e ela afirma sua própria ela começa a afirmar a sua própria perspectiva com relação àquela relação. Ela diz: eu posso ver, eu sei quem você é e eu tenho o meu olhar próprio. Então a Psique na série ela também amadurece no sentido de que ela também é um olhar. Hoje em dia a gente diz assim, a minha própria voz, né? Mas no caso do mito seria o meu próprio olhar. Eu não estou submetida às condições a que você me coloca, mas eu também vejo. E quando ela assume o seu próprio olhar sobre ele, ela consegue identificar o outro. E é só nesse momento que o amor pode estar maduro, né? O amor deixa de ser submissão, seja ao desejo, seja a ideais pré-estabelecidos, de uma maneira autoritária, por mais sutil que possa ser essa autoridade, né? E ganha esse contorno assim mais amadurecido. E é um amor, então, que já não é mais submetido a sexo como reprodução, mas ele ganha um caráter de erotismo entre adultos. É uma dissociação. É uma dissociação. E essa dissociação ela é muito importante que a gente entenda e aceita ela. A sexualidade humana não é submetida à reprodução. Ela tem funções muito mais complexas. E quando a sexualidade humana se separa da reprodução,
ela também não precisa ser heterossexual. Porque não é mais só macho e fêmea para reproduzir. No caso da Afrodite, é muito essa energia que aproxima opostos para fazer a reprodução. Né? No caso, o leão, a leoa, o gato, a gata, o cachorro, a cachorra, sei lá, né? A abelha rainha e as outras abelhas. Essa energia, essa força. Com o amor amadurecido pela psique, perde esse caráter de estar submetido a essa força fundamental de reprodução e ganha outro caráter de reconhecimento do outro, de relação, de erotismo e de cultivo das potências humanas na comunicação, na relação, na convivência, no contato, na pele, ganha outras dimensões. No caso do mito, é Eros e Psique, mas podia ser 2 personagens femininos ou masculinos se a gente quisesse atualizar o mito para a contemporaneidade. Porque é a libertação da relação da função reprodutiva para ganhar outras qualidades. E no final do mito, o que acontece? Eles acabam se igualando, né? Ela deixa de ser uma humana submetida e vai ficar com ele lá no Olimpo com a proteção dos deuses. Vocês que nos viram, esse é o Mulheres e Mitos, lembrando do canal da Fernanda, Filosofia em Movimento. Se você puder, se inscreva nos 2 canais, curta e compartilhe os nossos vídeos. E nós esperamos vocês na semana que vem. Um beijo. Então tá, gente. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, gente. Paz e bem.